A primeira coisa nesse exercício é a gente determinar o domínio, né? Para a gente determinar o domínio, a gente precisa determinar o valor de x. Nesse caso aqui, a gente tem que analisar quando x zera, né? Por ser uma divisão, aqui não pode dar zero, né? Porque senão vai ser uma indeterminação. E por ser uma raiz, aqui não pode dar negativo. Então, a gente pode dizer que x ao quadrado menos 9 tem que ser maior do que zero. Então, x ao quadrado tem que ser maior do que 9 e x tem que ser maior do que mais ou menos 9. Ou melhor, mais ou menos 3, né? Porque é a raiz de 9. Apliquei a raiz aqui dos dois lados. Tá? Então, essa é a primeira questão. Esse é o domínio da função. Então, como que ficaria isso? A gente poderia colocar x pertence aos reais, tal que x é maior do que mais ou menos 3. Ok? Bom, para determinar a assíntota vertical, a gente tem que seguir a regra, certo? Que nada mais é do que o limite de x tendendo a A pela direita ou pela esquerda, certo? De f de x. E isso tem que ser mais ou menos infinito. Então agora a gente vai pegar e calcular o limite quando x tende a quem? Aonde o x zera. A 3 pela direita ou pela esquerda. Primeiro a gente vai calcular pela direita. Quem que é a função? A função é 1 sobre raiz de x ao quadrado menos 9. Certo? E aí a gente vai ver o quanto que isso dá. Bom, se a gente substituir o 3 direto, a gente vai ver que 1 raiz de 3 ao quadrado menos 9. Isso vai ser 1 sobre 0. Como x, né, isso aqui é uma indeterminação, mas a gente consegue entender que quando a gente ter valores maiores do que 3 pela direita, isso daqui vai tender ao mais infinito, certo? Porque são valores maiores do que 3. Então, por exemplo, 3,1, 3,2, 3,3, isso vai para o mais infinito, certo? O contrário, quando o limite de x tende a 3 pela direita, isso vai ficar 3 ao quadrado menos 9, isso vai dar 1 sobre 0, só que agora pela esquerda, perdão. Né? Agora eu vou ter valores menores do 3,1, né, até o menos infinito. Então isso vai para o menos infinito, certo? Assim a gente consegue determinar as assíntotas verticais, e aí a gente consegue colocar essas assíntotas no gráfico. Assim. Só mais uma coisa, talvez vocês se perguntem, mas e as assíntotas horizontais? Nesse caso não vai ter assíntotas horizontais, por quê? Porque a gente tem assíntotas horizontais quando o limite de x tendendo a mais ou menos infinito, né? O limite de f de x, isso é igual a L. E se você observar, o limite de x tendendo a mais ou menos infinito de 1 sobre x quadrado, né? Raiz de x quadrado menos 9, isso vai tender a zero, né? Porque se você esquecer esse 9 aqui e substituir por limite mais ou menos, isso vai ser tendendo ao infinito. Então vai ser 1 tendendo ao infinito sobre o infinito. Isso vai tender a zero. Então não tem assíntotas horizontais. A gente precisa se preocupar só com as verticais. E a gente sabe que essas assíntotas verticais serão 3 e o menos 3, como a gente viu anteriormente. Então, para isso, a gente primeiro vai ter que fazer um gráfico com assíntotas menos 3 e 3. E agora a gente precisa propor valores. Então, observa, a gente vai ter duas assíntotas, né, no menos 3 e 3, como a gente calculou, e eu propus alguns valores aqui. Então, quando o x for, por exemplo, 3,5, 3,5 vai estar mais ou menos aqui, né? Vamos pôr aqui 3,5. O y vai ser 0,555, que vai dar mais ou menos aqui. Tô só supondo, né? Simbólico, não tem nada aqui dentro dos moldes. Então a gente vai ter um ponto aqui. Quando o x for 3,2, né, mais próximo ainda,
3,2 aqui. O y vai ser 0,899, um pouquinho acima. Aqui, 0,898, certo? Então você vai ter um ponto aqui. Então, se você perceber, cada vez mais você vai se aproximando daqui, né? E esse gráfico vai ter caráter assim, ó, certo? Se aproximando cada vez mais daqui, tendendo ao infinito. Assim, a mesma coisa aqui, certo? Só que vindo pela esquerda, né? Então vai ser a mesma coisa, só que dessa maneira aqui. Se você quiser colocar, eu utilizo. Se você quiser, você pode usar o GeoGebra para você ver bem, né? Mas esse vai ser o gráfico.